Buongiorno, filosofia. Eu estou em Matera, essa cidade tão peculiar, uma das cidades mais antigas da humanidade com ocupação contínua, remete ao período pré-histórico. E aqui, o grande marco, a grande característica da cidade são os sassi. Sassi, plural de sasso, são as cavernas, porque de fato aqui, hoje, de uma maneira diferente, mas ao longo do passado, da antiguidade até a Idade Média, as casas eram casas dentro de grutas. Hoje isso virou até um atrativo turístico, a cidade é bastante procurada, porque essas grutas passaram a ser não só museus de visitação dessa forma de viver, mas também hotéis, restaurantes e assim por diante. Naturalmente, o relevo da região favorece esse tipo de formação. Portanto, foi ocupada há muito tempo, desde a antiguidade, na verdade, desde a pré-história, como eu falei, mas também na Idade Média foi um refúgio de monges que vieram para cá e construíram igrejas dentro de grutas. Nós vemos aqui uma das partes mais antigas da cidade. A Matera perdeu um pouco de destaque depois da Idade Média, passou a ser vista como um lugar abandonado. Durante o período mais moderno, século XX, foi completamente ignorada, foi considerada uma espécie de vergonha da Itália. E só a partir do século XX, final do século XX, é que ela ganhou um destaque, uma certa reverência, uma certa, digamos assim, um respeito, né, com essa tradição. E aí passou a ser um lugar patrimônio da Unesco e até mesmo no ano de 2019 foi considerada cidade e centro cultural da Itália. A gente vê ali, nessa posição, o convento de São Agostinho, do século XVI, um local onde muitos monges também moraram, naturalmente, e que ele é construído sobre muitas grutas ocupadas por esses monges. A catedral da cidade é em homenagem à padroeira Madonna della Bruna e só foi construída no século XIII. E ela contém elementos muito interessantes e característicos da arquitetura das igrejas chamada Românico da Puglia. Então vejam aqui uma rosácea com 16 raios, o topo da igreja, da nave principal, que é triangular, tem 12 colunas representando os 12 apóstolos, e ao lado da rosácea tem 4 colunas, 2 de cada lado, representando os evangelistas. Aqui na fachada lateral a gente vê também muitos ornamentos que são característicos dessa arquitetura românico da Puglia. E numa porta aqui à frente, a gente vê esses detalhes muito interessantes. Na parte de baixo, são leões. Essa igreja foi construída na época de Frederico II, imperador, e o leão é sempre uma imagem de poder real. Tem colunas com capitéis que lembram o Coríntio. Você vê que toda ela é muito ornamentada e no alto, representante de um poder do alto, né? A águia do poder celeste. E então é comum também que essa, digamos assim, a transição de animais poderosos, como o leão, que remete ao poder do rei, a transição de baixo para cima nessas igrejas, passe de leão para águias. Às vezes no centro, aqui tem algo que foi destruído, né? Não restou, mas eu poderia apostar que é um grifo, porque é um animal que mistura o poder do leão com o poder da águia. Um animal que tem corpo de leão, mas que tem o corpo alado, né? Possui asas, representando exatamente essa transição de baixo para cima, do leão para a águia. E esses ornamentos ao redor da porta são muito característicos dessa arquitetura, porque aqui
a influência árabe foi muito marcante. O próprio Frederico II foi um imperador que tinha um olhar de muita tolerância com essa influência islâmica. Então vai aparecer isso que remete aos arabescos, esse tipo de arte dos árabes, que são vegetações estilizadas. Então a arquitetura românica da Púria tem esses elementos. Outra parte da influência islâmica na arquitetura românica da Púria são essas colunas, que são apoiadas em figuras de diferentes matizes, mas que são meramente adornos, não são colunas estruturais, elas são apenas para enfeite. Então vejam aqui nessa janela e também mais acima, aquelas que representam os evangelistas também são colunas que têm apenas valor de adorno, não são colunas estruturais, não pertencem à estrutura principal da igreja. Este é o Palácio Sedile, aqui em Matera, construído no século XVI, foi sede do governo. Sedile significa assento. E aqui na fachada a gente tem 4 estátuas que simbolizam as 4 virtudes cardeais. Esta aqui, derramando líquido, simboliza temperança ou moderação. Esta, segurando uma espada, simboliza justiça. Esta, segurando ali colunas, simboliza fortaleza. E a de baixo, segurando uma serpente, simboliza prudência ou sabedoria prática. Esse artista Andrea Roge tem esculturas em várias cidades aqui da Puglia, pelo menos da Puglia. Essa aqui, por exemplo, é um motivo que aparece em outros lugares. Nada mais adequado que aparecer aqui em Matera, afinal essa imagem de fusão das pessoas com a terra, nesta cidade aqui, onde as casas brutas foram e são ainda habitações comuns, fazem com que tenha aí um alinhamento interessante entre o que simboliza essa escultura e o que é a forma de vida mais característica daqui. E ainda mais está na praça da igreja de São Francisco de Assis. Também uma ideia interessante, dado que esse santo é associado à vida simples e tem essa bonita igreja aqui em Matera.